Os Anos da Guerra Colonial, de Aniceto Afonso e Carlos Matos Gomes, publicado pela Quid Novi, é o título que hoje recomendamos. Permitir conhecer mais para compreender melhor este grande tema da história do século XX do nosso país é um dos grandes objetivos desta valiosa obra. A ideia não é só um documento histórico. Há aqui a reunião de documentos históricos e há aqui a reunião de acontecimentos históricos. Eles estão situados no tempo, situados no espaço e, fundamentalmente para nós também, situados na história, isto é, nos acontecimentos que ocorreram à volta deles, aqui em Portugal, que ocorreram no mundo, que ocorreram nas várias organizações que envolveram. A grande questão da guerra colonial é nós percebermos o que estava em jogo. Porquê é que Portugal foi para a guerra? Porque é que se tomaram determinadas opções, isto é, podíamos não ter mandado por aquele tipo de tropas, podíamos ter optado por negociar determinadas soluções, porque é que elas não foram negociadas, porque é que foram feitos determinados investimentos, por exemplo, o caso de Cabora Bassa. Nós tentamos dar esse tipo de explicação. O que nós gostaríamos de ressaltar é a circunstância dos arquivos militares portugueses estarem abertos ao público e, portanto, serem acessíveis. Isso foi um ganho muito importante para se poder fazer este tipo de investigação. Portanto, os arquivos que essencialmente nós consultámos foi o Arquivo Histórico Militar e o Arquivo da Defesa Nacional. São dois arquivos importantíssimos para o estudo da guerra colonial. Esta é uma obra de natureza científica. Portanto, tem investigação, embora seja um texto empenhado. Portanto, nós temos a nossa ideia, ou construímos a nossa ideia através da investigação do que envolveu a guerra colonial. E aquilo que nós, ao longo do nosso trabalho de investigação, fomos adquirindo como consciência e como conhecimento, foi que o desgaste da guerra é um desgaste que se faz, que se exerce de forma diferente nos vários atores da sociedade. E depois há a questão de base que a guerra coloca, que é a incapacidade do regime de encontrar uma resposta para a guerra. Esta é para nós, e foi para nós, a questão mais angustiante, isto é, verificar como um regime que opta por uma guerra tão prolongada, tão cara, exigindo tantos sacrifícios aos portugueses, não tinha esse regime, não tinha nenhuma solução para ela, a não ser a sua continuidade ad eterno. E daí que tivessem que ter sido os militares que faziam a guerra a ter que lhe pôr fim. É daí que este livro, que tem esta dimensão e este peso, seja quase uma história redonda. Há no início o acreditar na guerra e na solução da guerra, e há um final em que se verifica que se estava num beco do qual só se podia sair por uma ruptura. Ora, o regime em si estava metido neste beco sem saída e não conseguia, por si, encontrar uma solução, porque arranjar ou encontrar uma solução para a guerra, no fundo, era pôr-se a si próprio em causa. O colonialismo português é ele próprio uma incongruência. E essa é uma das outras conclusões que se podem retirar ao final destas 800 páginas. É que o colonialismo português começa com a incongruência, que é o facto de uma pequena potência europeia, rural, se envolver num processo do colonialismo que é claramente um processo das potências europeias industrializadas. E nós vamos, ao longo da guerra, verificando esse conflito entre um Portugal que não obtinha nenhuma vantagem específica de ter colónias e, pelo lado contrário, tinha que pagar preços altíssimos pelo facto de fazer a guerra para ter as colónias.
Uma obra a descobrir. Os Anos da Guerra Colonial, de Aniceto Afonso e Carlos Matos Gomes, publicada pela Quid Novi. No Ler Mais, Ler Melhor de hoje temos 3 exemplares para oferecer às 3 primeiras respostas corretas à pergunta: em que período decorreu a Guerra Colonial? Devem participar, como habitualmente, através do e-mail lermaislermelhor@filbox.com. Por hoje despedimos-nos, prometendo regressar já amanhã com mais novidades. Até lá! Programa apoiado pelo Plano Nacional de Leitura.